Olá, Felipe Monteiro, tudo bom? Me ouve? Opa. Felipe, consegue me ouvir agora? Não. Ok, vamos começar então com a pesquisa já, gente, enquanto o Felipe resolve o probleminha técnico dele, para poder entrar com a gente. Então, a gente teve essa Genial Quest divulgada na manhã de hoje. Ela já mostrou aqui um resultado diferente e já bastante favorável ao presidente Lula, né? Então, dessa vez, a margem de diferença entre os dois, entre o Lula e o principal concorrente dele, que é o Flávio Bolsonaro, já saiu da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Então, a gente pode dizer que hoje o Lula já está fora do empate técnico com o Flávio, tanto no primeiro turno, que é esse que vocês estão vendo aí no cenário estimulado, quanto no cenário de segundo turno contra o Flávio Bolsonaro. A pesquisa também mostra o Lula vencendo fora da margem de erro nos outros cenários. Então agora parece que a gente já tem o Felipe Monteiro pronto para entrar com a gente. Olá, boa tarde, Felipe. Você me ouve agora? Contigo aqui no programa. Boa tarde aos telespectadores. Sim, pois é. Então, hoje a gente começa a ver, né, Felipe, uma definição mais clara do efeito do cisne negro chamado Dark Horse, que seria um cavalo negro, não um cisne negro, que atingiu, que fulminou o Flávio Bolsonaro alguns dias atrás, de modo que a Quest, que é uma pesquisa que tem uma metodologia mais conservadora, já mostra aí o afundamento da candidatura do Flávio, né, em relação ao presidente Lula. As outras pesquisas, a própria Atlas, enfim, já tinham captado esse movimento, e agora a Quest, que tem uma metodologia mais conservadora, também meio que começa a mostrar o mesmo efeito, né, consolidado. Boa tarde, o que você acha? Não, exatamente, esse é o ponto, né? Essa pesquisa agora captou, né, o efeito da relação, né, que foi mostrada naquele áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, né, pedindo investimento para o filme Dark Horse, e aí caiu, né? Caiu, acabou prejudicando a candidatura do Flávio Bolsonaro claramente, né? Nitidamente, e vai no mesmo sentido das outras pesquisas, né? A gente vai até falar sobre a pesquisa da Atlas Intel mais para frente, né? Que falaram que, por conta de induzir possivelmente os entrevistados à pesquisa Atlas Intel, foi a primeira pesquisa, é bom lembrar, né? Que foi feita logo depois da divulgação do áudio, né, captou também esse movimento, né, mostrando que claramente não tem nada a ver com uma metodologia de pesquisa, porque todas as pesquisas estão dando exatamente o mesmo resultado. E, André, junto com esse fato, né, que está mais consolidado, né, está mais compartilhado na sociedade, né, é bom lembrar também que o governo Lula, nas últimas semanas, também galgou alguns pontos positivos, né? Isso também justifica porque que ele manteve um leve aumento, assim como o Flávio teve um declínio muito mais acentuado. Eu acho curioso quando a gente tem pesquisas como a da Quest, que tem uma metodologia de visita, né, presencial, se eu não me engano. Enfim, ela tem uma metodologia que pega o eleitor que está menos engajado. Então é muito legal a gente poder ter, para comparar, uma pesquisa como a Quest, que faz esse tipo de levantamento mais tradicional, e outros que têm levantamento online, como a Atlas, ou então que tem a entrevista por telefone, o inquérito telefônico como Poder Data, por exemplo, enfim. E aí a gente consegue ver que, na verdade, todas estão apontando na mesma direção, né? Todas estão se encaminhando para o mesmo lado. Eu acho legal da gente observar também, e se a produção puder pôr no telão aí, a questão da aprovação do governo nessa da Quest, que ela mostra essa rejeição do Lula já também cristalizada, né? Então, quer dizer, a gente teve medidas que você mencionou que começam a dar efeito agora. O pacote de bondades eleitoral do presidente Lula já começa a fazer os seus primeiros efeitos. Então a gente está falando aqui de Vale Gás, a gente está falando de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Todas essas medidas começam a fazer efeito. Mas mesmo assim a gente observa que tem um patamar de rejeição que é meio que consolidado, né? Meio que cristalizado em relação ao governo Lula.
Isso daí é uma coisa que, na sua avaliação, é impeditiva para a eleição do presidente ou não? Ou é uma coisa que ele consegue trabalhar, é uma coisa que vai ceder até lá? Tá cedendo, pelo visto, mas não muito, né, Felipe? Não, exatamente. O André, tem um trabalho que eu gosto muito, né, de um estatístico, do Maurício Moura, que ele pegou todas as eleições, né, no processo de reeleição para governador e para presidente da República no Brasil, e fora do Brasil também, ele chegou a seguinte conclusão, né, acima de 50% de aprovação, o candidato à reeleição tem cerca de 87% de ser reeleito. Abaixo de 50%, né, entre 50% e 40%, né, é meio que um limbo, é difícil você precisar o que vai acontecer, e abaixo de 40%, a probabilidade de perder as eleições é em cerca de 20%, de 80% de perder as eleições, né? Então a questão da aprovação do governo Lula é um problema, sim, né, em relação à candidatura dele de eleição. Agora, o que salva o Lula, André, é que o melhor candidato contra o Lula é alguém da família Bolsonaro, né? Por isso que o Flávio Bolsonaro, exatamente se colocando, né, como candidato da direita, né, para combater o Lula no processo de reeleição, acaba, de certa forma, ajudando o Lula, porque a eleição vira uma eleição plebiscitária, né, uma eleição polarizada. Né? Eleição polarizada, nesse sentido, acaba ajudando o Lula também. Você colocou um ponto importante, né? Tem a pesquisa Quest antes dessa aí, que falou que 80% da população achava que não tinha um benefício com a isenção do imposto de renda, por exemplo, até R$5.000, né? Em maio, teve a declaração, para a declaração. As pessoas sentiram, né, teoricamente, o benefício, né, dessa isenção do imposto de renda, que está captado também nessa pesquisa. Então, além do imposto de renda, além do Vale Gás, além da questão do desenrola, é importante destacar também, o desenrola, por exemplo, que foi uma política do governo, né, recente, né, tirou cerca de 30% da população endividada do inadimplemento. Né? Ou seja, isso está sendo captado claramente nessa pesquisa, por isso que o Lula teve um leve aumento também da intenção de voto, também por conta das benesses, mas muito também por conta do problema da campanha muito nítido do Flávio Bolsonaro em relação à explicação sobre a relação dele com o Daniel Worcaro.